E chegou a hora do Minuto do Leite aqui no Jornal do Produtor. Vamos trazer para você as últimas informações sobre o preço pago ao produtor, custos de produção e mercado nacional e internacional. E quem vai nos ajudar nessa tarefa é o assessor técnico da CNA, Tiago Rodrigues. Bom dia, Tiago, seja bem-vindo. Bom dia, Lara, muito obrigado. Então, como ficou o valor pago ao produtor pelo litro de leite no mês de julho? Bom, no mês de julho, Lara, os bons ventos que vinham soprando para o lado da pecuária de leite, eles estão querendo minguar, como a gente diz no popular. Para o levantamento dos 6 maiores estados produtores de leite no país hoje, a média de preço que a gente tem é que de junho para julho caíram 4 centavos no preço bruto, que é aquele preço que considera frete e impostos. Então, isso sinaliza um pouco do que o setor começa a enfrentar a partir de agora. É um pouco interessante falar porque, normalmente, se a gente for acompanhar principalmente os dados de 2016, essa época é uma época que não cai preço. Nós estamos em plena entre-safra, principalmente no sul, no sudeste e no centro-oeste. O que levanta muito essa época a produção são os estados do sul, né? Então, normalmente, o preço começa a reagir, de certa forma, para cima nesse momento de entre-safra, nos meses que seguem, de maio até agosto. Como sinalização de uma possível queda mais prolongada, e a gente pode explicar via leite spot, que é aquele leite comercializado entre indústrias. Se a gente for analisar o apetite que a indústria tem por leite, ela pode se municiar tanto de leite do produtor, que é aquele produtor direto que ela tem, ou do produtor, ou da indústria parceira que ela vem adquirir uma carga fechada, uma carreta fechada, com o volume de leite que ela precisa para produzir os seus derivados. E quando a gente analisa esses dois mercados, leite ao produtor e leite spot, a gente vê que eles têm uma correlação muito forte. O preço do leite spot, ele reage primeiro, ou cai primeiro, do que o leite ao produtor, porque ele é o leite que a indústria tem maior poder de mexer e de parar de comprar ou vir a adquirir no mercado. Então, se a gente analisar o leite spot, que é essa curva em azul, ao longo aí de 2014 até agora, em junho de 2017, a gente vê que a sinalização dele, tanto de pico quanto de vale, ela é primeira do que o leite paga ao produtor. Se a gente for analisar agora do período desse ano, de abril de 2017 até agora, a gente saiu de um patamar de 1,51 para 1,04. Então, isso sinaliza que a indústria não está tão necessitada de buscar leite a campo. Esse é o primeiro ponto. E isso, invariavelmente, repercute no preço ao produtor. Porque se a indústria tem a capacidade de trazer para dentro da fábrica leite com preço menor, ela vai optar em comprar essa carga fechada de uma outra indústria para depois fazer aqui repertir isso no preço ao produtor dela. Então, e essa análise que você fez é em relação ao leite spot, né? Como é o comportamento dos preços, né? Agora, com relação ao CPEA, também apresenta um índice de captação do leite, né? Como está o desempenho do setor? Esse índice de captação, ele repercute também um pouco do que a gente já vem falando, explicando com base no leite spot e o leite pago ao produtor. Se a gente for analisar o índice de captação, as barras diferentes são anos diferentes. Em 2017, as barras vermelhas, a gente vê que o patamar de fevereiro a junho, ele está bem melhor do que o mesmo período do ano de 2016. O que isso implica para nós? Em porcentagem, a gente tem hoje, no acumulado do ano, 4,9% a mais de leite sendo produzido do que o mesmo período do ano passado. 2015 e 2016 foram anos de queda de produção. Esse ano, por ter vindo de um cenário bastante favorável de preço e de um cenário favorável de custo, o produtor teve fôlego, a produção se recuperou. Se eu tenho mais leite no mercado, as indústrias que são indústrias que vendem spot estão mais abastecidas, eu tenho mais oferta no mercado, então o leite spot começa a cair de preço. Como todas as indústrias estão abastecidas, porque o próprio produtor está aumentando a captação, a tendência do preço do produtor é cair. Agora, Tiago, em relação aos custos de produção, tivemos um aumento ou uma redução? Quais itens mais chamaram a atenção? A sinalização
Para preço hoje é uma sinalização negativa, então a gente tem aí perspectivas de queda de preço ainda para o próximo mês de agosto. E a boa notícia para o setor é que custo de produção, se a gente for analisar o acumulado do ano, ainda está caindo. Segundo a Embrapa, aí, de janeiro até agora caiu 8,6%, o que é uma boa notícia. A gente vinha com preços muito bons e custo caindo. Esse era o melhor dos cenários. O produtor tinha incentivo por parte de preço, tinha incentivo por parte de custo. Agora, a sinalização é que o preço comece a piorar e o custo comece a mudar de figura. A gente tem um acumulado aí de 8,6%, um concentrado aí, o principal componente do custo de produção de qualquer fazenda leiteira hoje, caindo 23% no acumulado do ano, mas a gente já tem para os levantamentos mensais, uma mudança de cenário aí. Em julho, por exemplo, os gastos com energia e combustível, que no acumulado do ano estão caindo 2%, em julho aumentaram 5%. Então isso sinaliza, de certa forma, que o produtor vai ter um outro desafio pela frente aí. Agora, Thiago, então vamos falar também da balança comercial dos produtos lácteos, né? Como foram as exportações e importações, rapidamente, para nós entendermos esse mercado. Certo. A balança segue o ritmo normal. A princípio, a gente está tendo aí uma análise com base nas importações de redução no volume, caiu aí 10% de janeiro a julho, comparado a janeiro a julho do ano passado. E o grande gargalo é o valor. Cotações no ano passado, principalmente os produtos lácteos, estavam um pouco mais baixas. Esse ano aumentou, estamos trabalhando em cotações médias de $3.400 a tonelada, então a gente tem um saldo bastante negativo com relação a valores. Tá certo, eu agradeço a participação do assessor técnico da CNA, Thiago Rodrigues. Muito obrigado, tenha um bom dia. Obrigado, Lara, bom dia.